encontrar, restabelecer laços, construir outros, elaborar pensamento, prática e escrita, processos criativos que encruzilham no território corpo multicultural nosso continente, espaço, tempo, mapa, nossa terra, elaboração de conteúdo, escrevinhança de vida, fazer artístico, arte, memória e ancestralidade regada à luta, sangue e suor, hoje, agora. Nosso presente, trabalho, corpo, terra, raiz forte, nossas ações transformadas em texto, zonas de encontro. Meu nome é Ídila, eu sou diretora artística da plataforma Zonas de Encontro. Esse projeto é elaborado por mim e pela Paula Quimo e a gente está fazendo esse vídeo que seria uma proposta de ação presencial do projeto. A Zona de Encontro, ela surge com o desejo da gente trazer à tona as memórias das mulheres artistas de Belo Horizonte e Minas Gerais. A gente começou a perceber, eu e Paula, muito advindo do pensamento e da prática do movimento feminista, o quanto nós mulheres temos as nossas histórias apagadas em todos os sentidos, no campo artístico, na intelectualidade, nas lutas, nos movimentos sociais, como que a nossa memória ela é geralmente deixada para um segundo plano. E aí a gente começa a perceber também a nossa pouca aprovação em editais, sejam editais públicos ou editais de festivais e outras instituições de arte, como nós somos pouco aprovadas em detrimento dos homens. E aí a Zona surge com esse desejo de produzir uma reflexão e uma intelectualidade artística de mulheres que seria convertida para uma revista. E aí nós aprovamos esse projeto, a primeira edição e a segunda edição no Fundo Municipal de Cultura, e aqui eu vou me ater a falar um pouquinho da primeira edição do Zona de Encontro, que se chama Texturas. Para falar dessa edição, eu preciso começar falando um pouco sobre uma produção e criação artística criada por mulheres, do quanto isso é potente. Eu, enquanto feminista, eu honestamente não gostaria de termos que falar de uma produção artística de mulheres. Eu queria que isso já fosse um dado colocado, que a gente não precisasse colocar esse gênero à tona quando a gente vai falar dos nossos processos. Entretanto, numa sociedade estruturalmente patriarcal, racista e machista, a gente precisa falar e ainda demarcar esse espaço. Então hoje, quando a gente pensa uma produção cultural feita por, para e com mulheres, a gente percebe uma potência, uma diferenciação em relação a outras produções. A gente vê um outro ritmo, uma outra demanda, uma outra forma de estruturação, uma outra forma da gente se organizar enquanto coletivo mesmo. E aí a Zona, ela vai caminhando dentro desse percurso. Quando a gente cria o projeto e dá esse nome Texturas, a gente ficou se perguntando muito sobre o que atravessava uma a outra, o que tinha em mim que também tinha em você, nas nossas diferenças, porque a nossa ideia nunca foi colocar em pés de somos iguais, mas a partir da nossa diferença, como nós nos atravessamos, nos acumulamos, aprendemos e produzimos umas com as outras. E aí a palavra textura tem a ver com isso, textura que sai da pele, aquilo que você toca, como você sente aquilo que você toca. A textura, ela diz de bordado, ela diz de tapeçaria, a textura diz de parede, de concreto. Então eu acho que falar de textura, ela é amplo, só que ela traz uma imagem, uma metáfora que a gente gosta muito, que tem a ver com isso que a gente sente ao tocar o outro. Então, a partir dessa ideia, a gente começa a se articular numa espécie de rede com outras artistas. E aí o que aconteceu foi, a gente ficou pensando como vamos produzir essa revista, né? Qual vai ser a nossa metodologia. A gente não queria, a princípio, elaborar ela numa forma normativa, no sentido de eu convido pessoas para escrever, elas me mandam um texto e a gente coloca na revista. A gente começou a pensar como isso poderia acontecer de modo mais performativo, como que a escrita e prática poderiam caminhar juntas e estar atrelada, emaranhada uma à outra. E aí o que aconteceu foi que nós separamos a Zona de Encontro em 7 encontros, convidamos 7 artistas, eu vou ler o nome das artistas aqui para vocês. A Zora Santos,
a Elisa Santana, Caru Torres, Brisa Alckmin, Eneida Baraúna, Nina Caetano, Sueli Machacali. Essas 7 autoras, elas prepararam, cada uma delas, um encontro a partir do trabalho e da vivência delas enquanto sujeito e artistas aqui dentro do estado, sendo a maioria delas de Belo Horizonte. Então, cada encontro foi como uma ação criativa. No Encontro da Zora Santos chamava Comida de Cerca. A proposta dela foi que fizéssemos com ela um cansanção. E aí ela convida o público, vale dizer, um parênteses aqui, que os encontros foram abertos, então gratuitos, aconteceram no Centro de Referência da Juventude, que é um centro de referência muito importante, é um espaço público muito importante, onde a gente consegue encontrar as mais diversas produções culturais da juventude hoje em Belo Horizonte. Todo mundo se encontra ali é uma efervescência de acontecimentos, então a gente pensou que fazer no Centro de Referência da Juventude seria também uma coisa interessante enquanto um caráter formativo, porque a partir do momento que a gente pensa processo criativo e de escrita aliado, ele, querendo ou não, tem algo a ver com o processo pedagógico. Então, retomando a Zora, o encontro dela, ela propôs um encontro aberto no qual ela faria um cansanção, contando as memórias dela a partir da feitura dessa comida. Então, essa performance durou cerca de 2h30 a 3 horas, e nós ficamos ali com ela, conversando, escutando enquanto ela cozinhava esse prato. Depois todos nós comemos juntos, enfim, foi um processo muito forte. O segundo encontro chamava Memória e Teatro, com Elisa Santana. A Elisa é uma atriz de longa data aqui em Belo Horizonte. Ela caminhou por todo o processo, ela viu muita coisa da criação teatral dentro de Belo Horizonte acontecer, ela foi responsável por várias dessas coisas acontecerem. E aí a Elisa, ela vem e traz pra gente um encontro teórico-prático, no qual ela vai experimentar algumas práticas teatrais da vivência dela e vai contar um pouco das histórias dela, das histórias do teatro em Belo Horizonte numa perspectiva dela. E aí ela vai narrar a criação da Zap 18, os primeiros espetáculos que ela fez, as dificuldades dela e todo esse trânsito entre a cidade dela e Belo Horizonte até ela se instalar aqui. Depois a gente teve um encontro com a Caru Torres, que chamava Ginga Mulher Negra e Produção. E aí a Caru foi contar um pouco desse processo de ser uma mulher negra, produtora cultural, articuladora de eventos, quais são as estratégias dela, as estratégias de trabalho e de existência dentro disso, como ela articula outras redes, como ela aproxima pessoas e como ela estabelece esses encontros, esses espaços da produção como um espaço de festa, mas também de resistência e de criação de outras narrativas. E aí depois tivemos a Brisa Alckmin com o encontro Espelhos e Representatividades. A Brisa partiu de uma ação que ela propõe, que é de segurar o espelho e ver o que você reflete. E a partir disso a gente começou a discutir a ideia de representatividade numa perspectiva do espelho como uma arma de guerra, não só como um lugar de onde se vê, mas onde você vê e reflete o inimigo que está atrás e reflete a si mesmo. E aí foi um encontro de muita conversa, um encontro muito bonito, aberto, com muita gente colocando as suas vivências para além dos corpos das mulheres. Depois, a gente veio para o Ensino do Teatro Encruzilhadas Poéticas com a Eneida Baraúna. A Eneida é artista, professora do ensino público, e aí Eneida foi, a partir da ancestralidade dela, trazer os debates que ela acredita dentro da educação, debatendo tanto o espaço do ensino público, a importância desse ensino, a importância dela enquanto uma professora negra ali dentro, enquanto artista, propondo outras perspectivas e outras vivências para os estudantes que estão ali com ela compartilhando esse tempo. E foi muito bonito porque ela partiu
da própria família, do lugar de onde ela começa a fazer teatro, do bairro onde ela vive, e aí vai desenhando toda essa história. Depois nós tivemos o encontro Poéticas da Resistência com Nina Caetano, que foi um encontro muito interessante, no qual ela trouxe uma série de ações físicas e textuais para chegar ao exercício final que chamava Receitas para Espantar o Medo. E aí ela foi uma criação coletiva, todas essas criações foram colocadas como lambe nos postes da cidade. Então a oficina teve esses dois momentos, um primeiro momento de parte, entre aspas, prática, criativa, e depois a saída desses lambes pelo centro da cidade. Por fim, a gente teve o encontro Mulheres Fortes com a Sueli Machacali, e aí ela foi contar, a partir da vivência dela enquanto pessoa indígena, aldeada, narrando a sua vivência enquanto cineasta. E aí ela traz a questão, a Sueli trabalha com cinema documentário, e aí ela vem trazendo essas mulheres que perpassaram toda a trajetória dela, que formaram ela essa ser política e artista que ela é hoje. Então foi um espaço de muita escuta e de muita troca também, no qual ela trouxe também o Isael, companheiro dela, que trabalha com ela também. E aí foi um espaço da gente conversar um pouco sobre essa outra vivência, que não é a vivência urbana, que é a vivência do campo, da aldeia. E aí a gente elaborou, acabou que cada um desses encontros, a gente foi pensando a partir deles como organizaria essa publicação. E a gente chegou à conclusão de que a melhor forma seria via oralidade, seria se apropriar do que foi dito em cada oficina e transformar isso em texto. Então a gente passou por uma outra etapa desses encontros, desse projeto, que era de transcrição de tudo que foi dito ao longo desses 7 encontros. E a partir dessa transcrição, nós organizamos a revista inteira. Além disso, a gente convidou mais 2 artistas para publicarem, e aí a gente convidou a Júlia Santos, que publicou o texto De Objeto para Sujeitas, e a Avelin Buniacá Cambiua, que nos cedeu um texto que ela diz para o espetáculo Glória, do coletivo Todo Desceu, que ela vai falar da chegada do teatro no processo da invasão colonial e como se dá essa relação ainda hoje. O processo de feitura dessa revista teve um caráter extremamente artesanal, no qual a gente priorizou a questão da oralidade, como eu já disse, mas a gente começou a entender ao longo dessa feitura que textura também tem a ver com memória, que tem a ver também com esse fio que vai puxando. E aí linkou diretamente com o que a gente buscava enquanto projeto articular dentro dessa revista. Quando a gente pega as nossas memórias que são ofuscadas e coloca elas no centro, a gente tira nosso pensamento da margem e coloca ele no centro, a gente começa a perceber algumas mudanças acontecendo. Sei lá, vou pegar como exemplo o próprio trabalho da Elisa, né, da Elisa Santana, Memória e Teatro. Poxa, falar de memória é tão grande, né? Teatro é memória. Então, como articular isso? E foi muito interessante que a gente conseguiu ter um panorama de diversas áreas, e é isso, a revista ela é gratuita, está disponível, se alguém tiver interesse na revista é só me chamar e a gente articula um jeito de você receber, a distribuição é gratuita. E aí a gente entra em alguns pontos do projeto que são muito importantes, assim, da gente debater, que é a importância dos equipamentos públicos e das políticas públicas para a produção cultural feita por mulheres, né? Porque esse espaço, ele sempre foi nosso e ele sempre nos foi negado. Então, a partir do momento que o poder público começa a apoiar a zona de encontro, a gente teve o privilégio de nunca ter feito ela sem nenhum recurso público. Então, é muito importante porque a gente consegue articular uma rede muito grande de mais de 20 pessoas, mais o público, por uma produção gratuita, de qualidade, que ao ser difundida, né? Isso a gente pega o público presencial, mas quando nós fizemos 500 revistas, então são mais 500 pessoas
recebendo esse material, tendo acesso a narrativas de mulheres, a intelectualidade feminina, que é muito importante, principalmente quando a gente fala em arte, que as nossas referências são sempre os homens europeus. A gente fala muito pouco de uma produção feminina e menos ainda de uma produção feminina de Minas Gerais, que não está dentro do eixo Rio e São Paulo. Então, quando os equipamentos públicos financiam esse tipo de projeto, a gente começa a pensar nessas possibilidades de uma mudança do nosso imaginário, porque a gente precisa entender, enquanto artistas, e aí é uma posição pessoal, assim, que se a gente vive no mundo das imagens, a gente precisa atingir o imaginário das pessoas e pensar o acesso a essa cultura. Qual cultura estamos consumindo, qual cultura estamos acessando e em qual cultura estamos nos referenciando. Porque a gente fica dentro desse padrão de referenciar outros corpos que não os nossos parceiros de trabalho, que não os nossos que a gente vai assistir os espetáculos, que não aqueles que estão aqui como artista independente produzindo dentro da sua própria cidade, dentro do seu próprio estado. Principalmente quando esses corpos são mulheres. E aí quando eu digo mulheres, eu estou dizendo mulheres cis, trans, travestis. E aí a Zona tem uma coisa que eu acho muito bonita, que ela se propõe a ser um espaço de afeto e principalmente de articulação de redes. A gente não atua sozinho. Nós não nos estruturamos enquanto um coletivo formado, a gente se entende como uma plataforma e cada edição vem pessoas, vão pessoas, a estrutura, a ideia é essa estrutura ser mesmo mais fluida, mais aquosa talvez. Então a gente acredita nessa estruturação em rede, porque é uma forma também de quanto mais a gente expandir a nossa rede, mais abrir o nosso leque, mais pessoas, mais memórias, mais texturas a gente vai conseguir articular no material e firmar isso, sabe? Colocar isso entre aspas para sempre, né? Para que isso não se perca. A partir do momento que a gente faz uma revista impressa e uma online, a gente, de alguma forma, firma esse território, demarca esse lugar, o espaço do conhecimento como um lugar também nosso. Então, essa articulação de rede é muito importante a níveis de expansão e a níveis também de troca entre artistas, que a gente está sempre tão corrido e aí quando a gente consegue se encontrar, é uma potência, é uma potência no mundo. E eu queria ler 2 textos que estão aqui na zona de encontro. O primeiro deles chama Desmemória, que é da Elisa Santana. Só desmemória quem tem memória. Não falo da memória de quem vaga, mas de quem voa, de quem pousa, de quem pausa. Da desmemória do deslugar, a desmemória de quem revê, reconhece, reforma, renomeia, retorna. Não falo da memória morta, mas daquela de quem, ao se ver, ressuscita. Esse texto é da Elisa Santana. E agora eu gostaria de ler um texto feito pela Brisa Alckmin, que também está na revista. Língua de memória. Memória que não me permitiram viver. Identidade roubada, outra, forjada. Me mergulharam em águas mortas. Chore se precisar. Eu sou um contorno irrecuperável que minhas mãos tentam alcançar, remoldar, reinventar, o que você quiser. Um lápis, um pincel, uma tinta, uma agulha que agora eu não consigo mais soltar e nem quero. Preciso de imagem para recriar a identidade. Olhos de memória. Ouso em dizer que essas digitais não dizem nada. Esse sangue não diz nada. Esse sobrenome não diz nada. Essa pele talvez não diga nada. Fui colocada para fora. Meu corpo é um corpo migrado. Transmigrado. Esse texto da Brisa está no capítulo Espelhos e Representatividades. Para quem ainda não viu a revista, ela é essa aqui, zona de encontro. A minha tá marcadinha. Ela é, enfim, feita a cores. E aí cada cor é referente a um encontro e a um processo, né?
Então aqui a gente vai acompanhando encontro a encontro. E por fim, a gente chega nos textos que foram cedidos pela Júlia Santos e pela Adeline. A gente termina por aqui. Essa revista é feita a muitas mãos mesmo. Ela é idealizada por mim e pela Paula Kimo. A direção artística e organização foi minha. Direção de produção e a gestão do projeto da Paula Kimo, produção executiva Ana Cecília, assessoria de comunicação é da Giovanna Eleodoro e da Júlia Santos, designer gráfico e fotografia Babi Macedo, produção e edição de vídeo Mirella Persischini, gravação e edição de áudio Debris Oliveira, as autoras mediadoras dos encontros Brisa Alckmin, Elisa Santana, Eneida Baraúna, Caru Torres, Nina Caetano, Sueli Machacali, Zora Santos, a transcrição é minha. O projeto gráfico e diagramação da revista é o Estúdio Errado, ilustrações da Babi Macedo, revisão e edição João Maca, e a editora é Impressões de Minas. Então, quem estiver interessado em receber essa revista, pode entrar em contato com a gente na página Zona de Encontro, ou então entrar em contato com a editora Impressões de Minas, que esse material chega até vocês. No mais é isso. Eu agradeço esse tempo de escuta e seguimos.